Puxa, amigos e amigas, eu estava aqui tão assim concentrado, empolgado em trazer para vocês o segredo, o significado do que é o corpo, do que é o corpo e o cérebro, do que é a alma e o espírito, que eu acabei passando dos 10 minutos. Passei dos 10 minutos. Mas não tem problema não. Vamos voltar de novo. Voltando, né? Voltando para trás. Então eu estava falando o quê? Que o nosso corpo, ele possui o quê? O nosso corpo físico possui o quê? Um cérebro. Possui um cérebro. O cérebro é a mesma coisa que o corpo? Não tem nada a ver. Ele não tem sequer um nervo. Se tem nervo, eu não sei. Mas que ele não tem osso, não tem, não. Ele não tem o quê? Pode dizer, osso. O corpo tem. Por que o corpo tem osso e o cérebro não? Porque o corpo é a estrutura. É o que sustenta essa massa cefálica. O cérebro. Corpo e cérebro. Sustenta. Então, se o corpo ele sustenta o cérebro, essa massa cefálica, que está nessa cabeça circularmente oval, né, ou esfericamente oval, interessante, até a nossa cabeça é quase que um círculo, né? Ó, é quase que uma esfera, né? Ó, né? Pois eu vou chegar lá. Vamos nos mínimos detalhes, vocês entenderem que isso é muita informação. Não tem fim. São informações que não têm fim. Eu posso ver milhares de gerações o que está aqui, ó, o que tem colocado aqui, o que eles estão colocando aqui, ó, o casal está colocando aqui, ó, o casal infinito está colocando aqui, ó, não tem fim. E é provas em cima de provas. Então, voltando. O nosso corpo sustenta o cérebro. E a nossa alma? Fechando. E a nossa alma? O que sustenta ela? O espírito. Deu o cálculo de 2. Ah, porque tem gente que fala que é 3. Não, não é 3, não. Depois vou trazer para vocês as provas do que significa esse tal 3. Do que significa esse tal 3. Porque tudo que não foi criado por nós vai se resumir em que eu vim falando? Um cálculo de 5. 5 números. Aonde o número que está no meio é o que mais vai se destacar entre os 5, que é o 2. Em tudo que existe. Até nós, até nosso corpo. O corpo físico sustenta o cérebro. O cérebro não tem nada a ver com o corpo. O cérebro é uma coisa, o corpo é outra. A cabeça tem osso, os braços têm osso. Tudo tem osso. E o cérebro tem osso? Pronto, provei. O cérebro não tem nada a ver com o corpo. É um elemento totalmente diferente do corpo inteiro. É ou não é? Sim ou não? Então, o que sustenta? Qual que é a base? Qual que é o alicerce desse cérebro? É o corpo cheio de ossos. É a base. É o alicerce. E qual que é a base? Ó, o cérebro, a gente consegue ver. Depois que abre a cabeça, a gente vê. O ser humano consegue ver. Através de cirurgias, é claro. O corpo, então, nem se fala. Vê toda hora. Agora, e a alma, dá para ver? O nosso eu, o nosso ser vivente, o nosso eu, dá para ver? E o que sustenta a alma? O espírito. O nosso espírito. O nosso espírito é o alicerce, é a energia que sustenta a alma. O nosso corpo espiritual, nosso espírito sustenta a alma. Cálculo de 2. Ó, 2 que dá para ver e 2 que não dá para ver. 2 que a gente consegue ver, até por cirurgia, né?
E 2 que nem por cirurgia dá para ver. Não dá para ver. Mas vai dar um cálculo de 2. É o mesmo que eu estou falando agora nessa fase 3. Fase 1, fase 2, fase 3. Nessa fase 3, eu estou falando sobre o quê? Os 2 únicos grupos de familiares. Vou bater em cima disso até vocês entenderem. Foi da onde começou tudo. Tudo assim, vou explicar. Da onde começou todos os infinitos universos. Incluindo o nosso próprio universo aqui. Eu já vim falando já. Ó, já estou no 3º vídeo hoje, ó. As minhas costas já estão começando, já queria dar um sinal de que, sabe, se eu vou aguentar até o 8º vídeo hoje, ou 10º que seja, que é o máximo, né? Que eu posso gravar em um dia, é o máximo. Senão já aí que vai travar mais ainda tudo aí. Então eu vim falando. Nessa 3ª fase, eu tenho falado que existe apenas 2 grupos de familiares. E cada grupo calcula-se 8 membros segundo os seus 8 membros segundo os seus pares, ó. Os seus pares. Ó. É por isso que eu falo, tem que vir de lá para cá, senão vai ficar muito difícil de entender. Se não começar lá dos vídeos número uns 3 ou 4 vídeos, e vir na ordem crescente, vai ficar difícil, porque chega nesse ponto muito sério, muito importante, a cabeça vai pirar, vai bugar. Mesmo que eu fale devagarzinho, com o máximo de cuidado, vai ficar difícil de entender. Só se for uma pessoa que está com a mente bem aberta mesmo. Que pega tudo no ar, senão vai ter que começar lá do começo mesmo. Porque de lá para cá eu vim passando várias informações também. Do que eu vou fazer daqui por diante. São coisas seríssimas. Que eu vou fazer não. Que eu vou trazer, que eu vou apontar, vou mostrar as provas físicas. Agora mesmo eu estou apresentando aqui uma prova física. Que nós pertencemos ao 2º grupo, fisicamente falando, de quê? De familiares. E o primeiro grupo, ele envolve o quê? Olha que o 2º grupo ele vai estar sempre embutido junto com o primeiro grupo. O primeiro grupo que eu já estava falando, qual que é o patriarca do primeiro grupo? Do 2º grupo é vovô e vovó, não é o patriarca, que são os parentes mais próximos. Né? Já o primeiro grupo é a mesma coisa. Só que o vovô e vovó já não é assim um ser humano. Nosso vovô é todo esse espaço, todo infinito, que sustenta dentro dele todos os infinitos universos. E o que está dentro dele, que também se destaca como ele, numa proporção gigantesca? Ela, vovó. Ele e ela, vovó. A escuridão toda infinita. Então aqui eu já vim explicando lá para cá como que os dois é visto. Eu não posso ficar rodando em ciclo, senão eu fico só falando a mesma coisa. Então, eu tenho que avançar, eu tenho que chegar em coisas seríssimas como essa também. Então, se você for ver bem, nosso corpo é totalmente esférico. São átomos, que eu já vim explicando com detalhes já para cá. E o nosso corpo, ele bate, por ele ser um montante de bolinhas, bate certinho com tudo que é esférico. Planetas, estrelas, luas, já está estourando a hora. Já vou para o 4º vídeo. Está estourando a hora. Eu vou para o 4º vídeo agora. De hoje, o 4º vídeo